Olá, eu sou Carla Coelho e esse projeto é o Petrópolis, uma cidade imperial. Esse projeto é uma realização, é uma apresentação da Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal. Antes da apresentação em si do espetáculo Petrópolis, uma cidade imperial, a gente está fazendo uma série de conversas com a nossa ficha técnica. Afinal de contas, você que está assistindo a gente agora pode estar muito acostumado com os artistas, com a cena, com o povo no palco, ou agora, por conta da pandemia, com o povo na tela. Mas a verdade é que existem incontáveis profissionais que, na maior parte das vezes, estão atrás das câmeras e que o meu papel é, nesse projeto, enquanto diretora de produção, secretária teatral e aqui, como comunicóloga, trazer aos olhos esse trabalho que faz a arte acontecer. É por isso que hoje eu converso com a Priscila Dias. Ela que, nesse projeto, assina como figurinista e aderecista e também como cenógrafa, junto com a Natália Lana. E aí, para você conhecer um pouquinho da Priscila, eu vou ler um pedacinho só do currículo dela. Ela é pós-graduada em figurino e carnaval pela Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. Bacharel em design de moda no Senai, do Rio de Janeiro. Dentre as últimas atuações estão comercial da Petrobras, figurinista, criação e desenvolvimento do figurino, do profissional para o anjo Rafael Infante. Ela trabalha há incontáveis anos no Carnaval do Rio de Janeiro, fazendo não só figurinos, mas também aquelas artes gigantescas. E com a gente, ela trabalhou no Petrópolis, uma cidade imperial, em 2015. Olá, Priscila, como vai? Olá, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Tá correndo muito? Bastante. Muito é pouco. Muito é pouco, ótimo. Eu sempre tenho uma fala que é um passo de cada vez, mesmo correndo, um passo de cada vez e a gente chega lá. Agora, Exatamente. antes da gente começar a falar especificamente desse nosso projeto em parceria, que é o Petrópolis, uma cidade imperial, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a sua formação. Ou seja, o que fez a Priscila hoje chegar a ser figurinista, aderecista, cenógrafa? Como você se formou para conseguir ter esse olhar da cena numa amplitude? Então, minha formação é em design de moda pela Faculdade Senai CETICT e especialização foi em figurino e carnaval. Mas um pouco antes da especialização, eu já tinha começado a trabalhar com carnaval no último ano da faculdade, que eu queria ter essa experiência, e foi dentro do carnaval que acabou me levando para todos esses outros campos de trabalho, né? Como figurinista. Mas tudo se inicia dentro de um barracão de escola de samba no meu último ano de carnaval. Ou melhor, no meu último ano de faculdade, né? De formação. E dali não parei mais. Então, assim, cada vez mais eu fui vendo que o que eu queria mesmo era trabalhar com figurino. Não que eu não trabalhe com moda, mas o figurino ele me chama muito mais atenção. Ele trabalha com pesquisa, você precisa ter um olhar muito mais crítico, também um olhar mais criativo também, né? Mais do que na moda. A moda você acaba seguindo tendências, né? Você precisa ver o que o consumidor está pedindo naquele momento. É diferente, você precisa pensar em venda, em dinheiro, em mercado. Figurino não, o figurino ele é muito mais amplo, né, nesse sentido de criação. Na verdade, então, quando você se vê uma profissional academicamente formada na moda e percebe que a moda é muito mercadológica, o Isso, figurino é moda, mas é arte, né? É exatamente. criação. Você tem uma liberdade poética muito mais estabelecida no figurino, né? Sim, é claro que para fazer um figurino,
você não faz sozinho, é tudo uma conversa, né? Com o diretor, com a produção, com todo mundo que está envolvido. Você não cria sozinho, né? É tudo a partir daquela demanda, daquele projeto. Mas dentro desse trabalho, você consegue também expor o seu trabalho, né? Criar o seu trabalho, seguindo, é claro, um roteiro. Mas eu acho que o figurino ele te proporciona você viajar, vamos dizer assim, na parte criativa, diferente da moda, né? Que você pode viajar, mas você tem que sempre pensar naquele público-alvo. É diferente, ali você está vestindo um personagem, não uma pessoa, vamos assim, né? Muito legal. Sabe que ao longo do tempo que eu trabalho com comunicação e com produção cultural, nunca tinha pensado nessa questão tão prática, né? Da moda, do figurino, da formação, a liberdade que se tem dentro de um parâmetro maior, né? A gente não está falando em estamos criando roupas para mulheres de 30 a 40 anos que tenham manequim 42, né? Está falando de uma coisa, de representar e tal, não sei o quê. Agora, diferente de uma peça de roupa tradicional em que você coloca e usa e tira e tal, não sei o quê, o figurino, em via de regra, ele precisa, principalmente por conta das questões de ordem financeira dos projetos culturais, ele precisa ter multifunções. E aí, o seu lado como aderecista vem para dar um plus quando você está pensando nos figurinos para espetáculos de teatro. Projeto onde você tem uma verba para trabalhar, pensar primeiro em soluções criativas. O que você pode fazer dentro daquilo que você tem? Uhum. E isso acontece muito também no carnaval, né, com escolas menores, né, que você tem uma verba pequena e às vezes você tem que fazer milagres com essa verba. Mas tudo tem um lado bom, eu vejo como um lado bom. Talvez por eu já também ter pegos muito trabalhos que eram mais ou menos nessa linha. Então, o lado bom de não pensar só nos desafios que é fazer figurino, né, dentro de... E às vezes eu não vou nem falar, às vezes, de pouca verba, mas também de pouco tempo, de muitas demandas. Isso acaba que interfere no figurino. Porém, o lado bom disso é que você faz com que você crie soluções. E muitas vezes essas soluções, elas são refletidas no figurino de forma talvez mais criativa do que você tivesse condições de fazer, talvez você vou solucionar. E que forma que eu vou solucionar? Seja com um tecido um pouco mais barato, seja usando um material bacana, mas que vai dar efeito, quer dizer, um material que talvez você nem usaria, mas que vai dar um efeito muito melhor. Enfim, e às vezes até materiais que não são, eu digo muito isso, você utilizar materiais que às vezes são materiais que você nunca usaria, que não são materiais habituais, né, para fazer um figurino. Às vezes você vai usar um material que, cara, não é um material, não é um tecido, é um não tecido, né, material que você usa para uma outra coisa, que às vezes é até na gastronomia, por exemplo, no reciclado, você pode usar plástico. Então, assim, mas tudo isso vai depender do que também é a proposta, né, desse figurino, qual é a proposta do trabalho. Ah, se é um figurino de época, mas ele tá, fielmente à época, não, ele te proporciona um desvio no caminho, que você pode também botar a tua criatividade, né? Pode colocar algo diferente. Ou então, não, você é um figurino de época que você pode extrapolar, você pode fazer o personagem, criar ele de forma completamente diferente do que ele realmente é. Então, tudo depende daquela demanda, né? Enfim, é isso.
tudo depende do projeto especificamente. A nossa relação profissional iniciou lá em 2015, quando você participou conosco da ficha técnica da primeira versão do Petrópolis, uma cidade imperial. A gente vem conversando com vários dos profissionais que estão trabalhando nesse projeto. A maior parte deles esteve em 2015, afinal de contas, em time vencedor, a gente, em via de regra, não mexe, porque a gente sabe do bom trabalho executado e aí a gente, no final das contas, vai criando uma panelinha de tampa aberta, mas a gente vai querendo trabalhar com gente que a gente entende que soluciona. E eu acredito de verdade que você é uma dessas profissionais, e aí por isso o nosso apreço, enquanto X da questão, em trabalhar sempre que possível com você. E aí, nesse contexto, Priscila, quando você fez os adereços lá em 2015, nós estávamos falando de um espetáculo que tinha proporções absurdas. Ou seja, a gente tinha 29 atores em cena, e eu me lembro muito bem que eram assim, 6 chapéus para damas de 1960, não sei quantos bengalas para o imperador, e eram números muito grandes. E aí eu queria falar como é que é essa questão da produção artística em massa, né? Que você faz assim, é uma produção artística, manual, cuidadosa, mas está fazendo meia dúzia, 10 coisas iguais. Como é que é isso para o artista que é figurinista e aderecista? Eu acho que, às vezes, é um pouco difícil, porque quando a gente cria, pelo menos eu, né? Quando eu crio, eu não gosto muito de fazer a reprodução. Só que quando você cria uma peça e você direciona isso para uma outra pessoa fazer, talvez um assistente, enfim, não é sua mão, não é sua mão, não é o seu toque. Então, não é a mesma coisa, não fica a mesma coisa. Pode ficar parecido, mas não é. Você como artista, você vê que não é a mesma coisa. Então, é difícil você fazer reprodução de algo tão manual, de algo tão artesanal. Fazer uma produção com ideia industrial, né? Fazer, às vezes, 20 peças iguais, 30 peças iguais, sejam ou até 10, né? Até seja menor número. Mas é difícil nesse sentido, porque por mais que você ensine uma pessoa, outras pessoas, não é a sua mão, entendeu? Não isso é algo que você não consegue passar para a pessoa. Você pode até passar o ensinamento, você pode passar esse conhecimento, mas cada um vai despertar de uma forma diferente, por mais que você use o mesmo material. E eu falo isso até por experiência de workshops e tal, de cursos, que você ensina a mesma coisa para a pessoa, você dá o mesmo material e é para fazer a mesma coisa, sempre vai ter algo que vai sair do caminho. Então, além de ser figurinista, ou aderecista, nesse caso, figurinista, né, que você tem que demandar também trabalhos, às vezes, para outras pessoas, costureiras, modelistas, você tem que também ter um pouco não, eu acho que até muito, de senso de coordenação, porque você precisa coordenar para que tudo aquilo fique uma coisa só, que tenha uma harmonia também no trabalho. A gente diz que tem que ter, a peça tem que ter harmonia no figurino, então, sim, mas o trabalho, né, como é que eu posso dizer? As etapas do trabalho, elas também precisam estar em harmonia. A linguagem estética, ela precisa estar em harmonia. E isso envolve a questão do trabalho manual. Que aí você pega uma peça feita por uma pessoa, depois você pega a mesma peça feita por outra pessoa, ela precisa ser idêntica. Ela precisa ser, tem que pegar ela e ser a mesma pessoa que fez. A sensação de que cópia e reprodução não existe. É o que a gente fala no processo da modernidade líquida, né? É tudo igual, é igual de verdade, né? Mesmo que seja uma criação manual
exclusiva, ela precisa ser igual para esse contexto de espetáculo de Sim. teatro. E essa questão que você estava falando dessa essência, né? É muito interessante. Eu me lembro lá das aulas de filosofia, ainda da época do colégio, que um professor uma vez fez um exemplo a respeito da ideia da essência de Platão, que eu nunca mais me esqueci. Se uma caneta tivesse a essência e você tirasse a essência da caneta e colocasse numa mesa, a mesa se tornaria caneta. Porque tem essa coisa de essência nos trabalhos. Eu acho que tem isso. A gente imputa nos trabalhos a nossa essência, né? Exatamente. E aí, Priscila, a gente chega 6 anos depois, 2021, refazendo, remontando essa história que conta a história de Petrópolis, que é o espetáculo Petrópolis, uma cidade imperial, agora saindo de 29 atores em cena para 8 atores em cena, ou seja, para o elenco é uma demanda de mais trabalho e mais correria. Para o diretor, ele tem que criar incontáveis alternativas para esses atores saírem e voltarem e se multiplicarem entre personagens e afins. Agora, eu posso estar equivocada, mas eu acho que o figurinista vira uma loucura, porque esse ator que entra e sai, ele tem bem menos tempo para poder se trocar, para poder se remontar, para colar uma barba, para colocar um cabelo. E aí, como é que é pensar um figurino, um adereço, entendendo também o time do espetáculo? Quando você tem 29 atores, o lado bom disso é que o outro ator não precisa se preocupar tanto no tempo que ele tem para trocar de roupa. Porque vai vir uma outra cena com outras pessoas. As falas são muito mais divididas. Agora, quando você tem menos pessoas, às vezes é um figurino para 2 falas. E essas 2 falas acabam muito rápido e logo em seguida esse mesmo ator tem que voltar em cena. Então, você tem que... Eu acho que o principal é uma boa decupagem. Você fazer uma boa decupagem de texto. Você lê, reler, e conforme você vai criando, você também vai lendo e relendo. Porque você tem que entender exatamente como que vai funcionar no palco. E se você não entende esse mecanismo, né, de tempo, fica difícil para você criar, porque se você cria uma peça que é muito elaborada, que o artista vai levar, sei lá, 10 minutos para pôr, já passou o tempo, não tem como. Então, você tem que pensar em funcionalidade. Acho que a palavra-chave é funcionalidade, mas sem perder a parte estética. Porque quando você pensa em algo funcional, muitas vezes você tem que ir tirando coisas que fariam um efeito. Mas como manter, sem deixar a funcionalidade? Então, acho que todo projeto é sempre novos desafios, mas também sempre novas soluções criativas, e isso é transformador. Que fantástico essa percepção. Você está sempre continua a ter a mesma coisa, é mais um figurino. Não, nunca é mais um figurino, nunca é mais um cenário, é sempre um processo de evolução. E eu acho que você tem que pensar muito também no corpo do artista, quando você faz um figurino. É importante isso, você pensar no corpo do artista, né? Não, porque às vezes você faz um figurino que ele é funcional, ele é bonito, mas ele não funciona em cena, porque o artista não está confortável com aquilo. Então, eu acho que, além de você se preocupar em ser funcional, em ter uma boa estética, em estar dentro de todo o que o diretor pensou, o que a produção pensou, mas também pensar no corpo do artista. Ele precisa estar confortável com aquela peça, né? Muito interessante. Até porque tudo isso
um figurino mega elaborado, e ele tem pouquíssimo tempo para se vestir, botar aquilo tudo, ele já vai entrar no palco abafado. Então, você tem que pensar, cara, isso aqui seria muito legal, mas isso não vai funcionar, então vamos trocar. Então, é o tempo inteiro, você fica pensando, voltando, várias vezes você volta no texto, lê de novo, para você tentar entender. Às vezes, eu me pego lendo a própria fala. Eu leio a própria fala para poder ver quanto tempo, tipo assim, quanto tempo ela vai demorar, tá, mas depois ela vai fazer o quê? Aí volta a página, não, depois ela vai estar nesse ponto aqui, então ela tem que ter, mas não vai dar tempo de. Então, assim, é trabalhoso. É trabalhoso porque você não é simplesmente fazer a peça é sobre, sei lá, um tema, e o figurino vai do início ao fim com aquele. A peça vai do início ao fim com aquele figurino. Aqui você começa no século XVIII, né, que é um figurino completamente diferente, e você passa para o século XIX, pega período regencial, Belle Époque, anos 60, anos 70, 80, 90, enfim, é uma passagem de vários anos. Então, não é uma coisa fácil, não digo em fazer o figurino, mas em pensar em todas essas trocas e no pouco tempo, né? Porque se você vai ficar 20 minutos com uma peça, ok, mas você vai fazer 2 minutos com aquela peça, com aquele figurino, é assim, é pouquíssimo tempo. Então, tudo tem que estar muito, muito amarrado, mas eu acho que o principal é você fazer uma boa decupagem do texto. Eu acho que isso é o principal de tudo, além mais até do que você criar. Porque se você não faz uma boa decupagem, você não vai entender. Não vai entender toda essa completude, todo esse processo complexo para chegar na execução. Você não vai entender o que o personagem. Não vai, não vai. Parou e voltou. Estamos gravando pela internet por conta da pandemia, para diminuir os contatos, e aí, às vezes, a gente esbarra com questões técnicas bem a cara de Petrópolis, né? Eu estou numa região de Petrópolis, Priscila está em outra, do lado de lá está ventando. E aí venta e parece que a internet na serra sofre com o vento. Mas a gente continua batendo papo. Nesse momento, você está me ouvindo, Priscila? Ó, deu uma travadinha de novo. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ótimo. Nesse momento, a gente está aí há alguns dias do espetáculo. E se você pudesse dizer assim, qual foi o maior desafio nesse Petrópolis, uma cidade imperial, o que você me diria? Tempo. Acho que o tempo. Porque pouco tempo para você criar muita coisa. Os, então, os projetos da Lei Aldir Blanc, né, do governo, eles tiveram 90 dias para você, desde conceber o texto, montar todo o figurino, os atores decorarem, ensaiar e seguir num processo muito complexo. Então, realmente, acho que o tempo é uma demanda. Mas em 2015, a gente também sofreu com o tempo. Também tinha o mesmo problema com o tempo. Mas, como no meu caso, tá? Em 2015, como eu só estava na parte de adereços, é algo que é muito. Que precisa muito de mim, né? Por mais que eu demande serviço para outras pessoas, precisa muito mais ali da Priscila colocando a mão na massa. Agora, quando se fala de figurino e adereços, né, e cenografia, aí você tem 3 demandas de trabalho que estão interligadas, mas ao mesmo tempo são distintas. Então, acho que o tempo é primordial, porque você está fazendo uma coisa, mas você tem que deliberar outra,
e às vezes você precisa botar a mão na massa para fazer uma modelagem, às vezes você precisa botar, sentar, né, na máquina e costurar também alguma coisa, mas ali a cola está secando para outra, então, assim, o tempo, porque também, mesmo que tivesse muito, muito dinheiro, tivesse, não sei, uma verba Então, muita. exorbitante, também seria problema, porque existe uma coisa chamada profissional. Sim. Então, assim, o profissional, ele principalmente para essa área artística, ele está em falta. Ele está em falta. Então, às vezes você até tem pessoas que trabalham com você em outros processos, né, em outras demandas de trabalho, de costura, tecido e me atende. Às vezes, num outro trabalho, é muito mais malha, então eu já não posso chamar aquela. Mesma coisa até na peça de adereço. Carnaval é uma coisa. Eu tenho X, Y, Z de pessoas que trabalham bem no carnaval. Figurino de teatro, de época, é outra coisa. Então, assim, você tem que. É muito. Até na questão de ter pessoas, né, para executar, você tem que ter um pouco de minúcia para Legal. escolher as pessoas, né? Então, acho que não adianta também ter uma verba exorbitante e não ter tempo. Então, acho que o tempo acaba sendo primordial. Mas, como eu vejo tudo um lado bom, e Tem que pelo menos ser. eu sempre busco ver as coisas, né, pelo lado bom, é o que eu falo. Eu costumo muito trabalhar com pouco tempo, então não vou dizer que eu ainda me acostumei. É sempre se acostumar para aquele momento, né? Não falo que eu já me acostumei. Mentira, mentira. São 12 anos trabalhando no carnaval e eu não me acostumei, porque quando chega o trabalho é uma demanda diferente, é um processo diferente de criação. Então eu nunca consigo me acostumar. Está É, sempre mas, evoluindo de alguma forma, exatamente, se reconfigurando. exatamente. Sempre se E eu acho o lado bom que sempre a gente começa com uma visão das coisas, né? De como você vai fazer aquilo. E aí, quando você vê que não tem tempo, você não é questão de você tirar algumas coisas, é questão de você saber adaptar. Então, esse é o lado bom, porque você acaba criando coisas que talvez se você tivesse muito tempo, muito dinheiro, tua criatividade não faria. não fluiria. Então você consegue, não fluiria, você consegue criar coisas que você fala, que legal, eu nunca tinha pensado nisso. Fácil. Então, como não tem tempo, você tem que ir para a solução que vai funcionar e que seja certeira, porque você não tem tempo para fazer de novo. Então, esse eu acho que é o que eu tiro sempre de lado bom, né? É que no final sempre dá certo. Ótimo. A gente está chegando no final desse nosso bate-papo e eu queria que você me dissesse o que o espectador do Petrópolis, uma cidade imperial de 2015 vai poder sentir de completamente diferente nessa nova montagem que vem com uma nova cara, que vem contando a história da cidade, mas numa outra linguagem cênica e de figurino e de afim. Eu acho que só tem uma palavra. Eu acho que vai encontrar uma nova energia. Uma nova energia. Isso partindo, acho que, dos atores até um pequeno detalhe no figurino. Então, vai ter uma nova energia, uma nova cor. Então, acho que é simples assim. Uma nova energia e uma nova cor. E Gosto aí eu falo disso. do sentido. Oi? Gosto disso. É uma nova cor, uma coisa que faz os olhos brilharem, né? A cor não é
a cor a vida é feita assim, e eu acho que dessa vez vai ser algo, uma nova energia. Maravilha. Ao longo dessas nossas falas, nessa semana que antecede o espetáculo Petrópolis, uma cidade imperial, que dessa vez vai ser veiculado apenas nas plataformas digitais por conta da pandemia e de todas as nossas restrições, afinal de contas, a gente está num momento sério da pandemia no Brasil. A gente sempre finaliza cada um dos nossos papos aqui, claro, agradecendo a disponibilidade que você teve de tempo, de parar a correria, figurino dos acessórios, da cenografia, para conversar com a gente, para dividir com quem está assistindo a gente nas plataformas oficiais da X da Questão Produções, Facebook, Instagram e YouTube, mas também a gente deixa um pedaço do Petrópolis, uma cidade imperial de 2015, para que o nosso espectador venha assistindo pedacinho por pedacinho e se encontre lá no grande dia da nossa exibição com um novo produto. Priscila, muitíssimo agradecida pelo papo. Obrigada. Boa sorte. Corre aí que a gente está correndo do lado de cá para fazer o melhor produto final para o nosso espectador. Com certeza, eu que agradeço a oportunidade. Um beijo. Beijo. Obrigada a você que ficou com a gente. Amanhã a gente tem mais bate-papo com toda a equipe, né? Cada dia com um membro da nossa ficha técnica que está construindo esse projeto para contar a história da cidade de Petrópolis. Agora você fica com um pedacinho do Petrópolis, uma cidade imperial, de 2015. Tchau, tchau, Priscila. Mais um verão e eu aqui de novo. Saúdo a todos os petropolitanos. A capital do Brasil foi transferida para cá pelos próximos 6 meses que aqui irei ficar. Eu sinto o cheiro de progresso nesse povoado. Não vai tardar muito, tudo isso vai virar cidade. Toca trabalhar, meu povo, que aqui só tem gente de raça, gente trabalhadora. Toca! Viva o Imperador! Viva! Frida! Como seria inaugurar um hotel? A grande Hotel Bragança. Enorme, linda. Daqui a pouco serão muitas outras. Fritz, vai lá. Vê se você arranja um emprego, Fritz. Anda. Se mexe, homem. Para de ficar aí me olhando com essa cara de paisagem. Vamos trabalhar. Então, meu caro conde, conseguiste as terras do imperador? Mas é claro, meu amigo barão, bem no coração do quarteirão Vila Imperial. Cada vez
onde está tudo ficando uma verdadeira joia da coroa. Que maravilha, não acha? Aqui na minha mão, a primeira edição do jornal O Mercantil, de propriedade de Bartolomeu Pereira Sodré. Foi criado o estabelecimento hidroterápico, as duchas interativas. O senhor Antônio José Correia de Lima foi nomeado primeiro agente da agência do Correio de Petrópolis, criada no último 8 de outubro de 1848. Foi nomeado pela Imperial Fazenda de Petrópolis o nosso primeiro médico, Dr. Guilherme Weddock. O presidente da província, senhor Aureliano Coutinho, acaba de criar 2 escolas primárias, uma para meninos e outra para meninas. O telégrafo elétrico começou a funcionar e o senhor José Francisco de Matos é o primeiro encarregado da estação local. Começou a funcionar ontem o matadouro da Oeste Palha, deixando, portanto, de abater gado na Praça Dom Afonso. Escravo fugido! Agostinho de nação, bem preto, baixo, de olhos pequenos, meio apertados, o branco dos meus é muito branco e as pestanas meio reviradinhas. Fala bem, deixe nós já só chachados, já cicatrizados de antigos. Quando fala a fim de rir, e tem o costume de, nesta ocasião, encarar muito pra quem lhe fala. Pertence a José Francisco de Souza Werneck e fugiu no dia 2 de novembro. Quem aprender a levar nesta freguesia receberá boa gratificação. Por iniciativa e esforço do Ilhéu Português, amado Emílio da Veiga, o nosso querido Coronel Veiga, foi aprovada a Lei Provincial de número 961, de 29 de setembro de 1857, e o povoado de Petrópolis pula a condição de vila e passa direto à cidade. Está criada a cidade de Petrópolis! A cidade nasceu! Agora teremos até uma Câmara Municipal, viu? Vai se instalar, sabe onde? Na Rua do Mordomo. Vamos progredir. Progredir mais ainda. A cidade está ficando muito desenvolvida. É verdade. Eu li que no CC da cidade já temos 72 lojas e armazéns de CC com molhados. Já são 16 hotéis, 2 açougues e 3 botequins com bilhares. 6 botequins com bilhares, são 13 botequins de bilhares, 6 cocheiras para aluguel de montaria, 97 indústrias, incluindo os estabelecimentos de artesanato. E são 6, viu? 6 fábricas de cerveja, 2 tinturarias e 1 punho de fubá. E cada vez precisamos de mais profissionais. Já são muitos os chapeleiros, charuteiros, alfaiates, sapateiros, barbeiros, funileiros, marceneiros, Sorveteiros, tipógrafos e farmacêuticos. Ouvi dizer que a população já são mais 3.000 habitantes e um outro tanto na época de veraneio. Câmara Municipal, depois de vários endereços, finalmente conseguiu sua sede própria, o Palácio Amarelo. E um mistério, ninguém sabe ao certo quem fez aquela estátua de águia com a cobra na boca. No futuro alguém irá descobrir. Será? Mas estamos progredindo mesmo, viu? Cada vez mais nobres vêm veranear em nossas terras. Sem falar que foi criada a estrada União Indústria ligando Petrópolis às Juiz de Fora. Ai. Vocês já viram os italianos que estão vindo para cá para trabalharem na recém-criada Companhia Metropolitana de Tecidos e Fios? Me fale. Eu já falei. Eles também
também se destacam nas manufaturas, pequenas metalurgias, carpintaria e também nas fábricas têxteis. Ouvi dizer que a Renânia já abriu. E vai abrir uma outra chamada Dona Isabel. E estão chegando os franceses, os portugueses, os espanhóis, e os cubanos. A nossa cidade está ficando internacional. Ai de mim! Ai de mim! Não aguento mais essa viagem tão cansativa de carruagem até aqui em cima. Eu não sou imperador jovem como antes. Doem meus pés, as minhas costas. Hoje eu sou um imperador maduro. Maduro e curioso. Vocês sabiam que eu sou curioso, não sabem? Na minha última viagem aos Estados Unidos, eu visitei uma fábrica de vagões. Um mais lindo que o outro. O Barão de Mauá trouxe a linha férrea até a raiz da serra. Agora o que falta é trazer o trem até aqui em cima. Aí sim essa terra vai ficar animada. É gente subindo serra, vai prosperar o comércio, a indústria e as artes deste império. Tereza Cristina, meu amor, vem cá. Mauá, Mauá, é hora do trem chegar. Formosura se transformou aquela selva inóspita da minha infância. E como está bela a cidade de Pedro. No coração da cidade há um jardim e seu palácio. E que jardim mais lindo! As 2 mudas de camélia branca que mamãe me mandou florescem na nossa casa, nas laranjeiras. Quem fez o jardim do palácio foi o Messier Jean-Baptiste Binot. Bem sabes o quanto sou apaixonada pelas flores. Bem sei, em especial pela camélia. Minha amada Isabel. As camélias. Gosto de te ver assim, animada pelas flores. E pela fotografia. Hoje pela manhã fiz fotos lindas de crianças loirinhas que brincavam perto do palácio. Depois te mostro. Querido Conde, quero uma casa aqui nessa cidade. Mas já tens a casa do teu pai. Eu bem sei,
Mas quero uma casa só para mim. Para nós. Vou fazer um belo jardim. Quero viver mais o dia a dia da cidade. Me sinto petropolitano de coração. Até eu acho que és petropolitano. Eu amo esse lugar. Quem pensa que é feliz em outra terra é porque nunca viveu aqui. Amanhã assino a abolição de todos os escravos aqui da cidade. E faço questão de entregar pessoalmente aos 103 escravos que hoje tem em Petrópolis. E em breve de todo o Império. Não vejo a hora disso acontecer. Todo ser humano ser livre. Eu lhe apoio, minha amada princesa. Vou criar a sociedade hortícola em Petrópolis, para cada vez mais flores embelezarem essa cidade. Flores e vagalumes. Pois então, princesa, me dê a honra de lhe presentear um palácio. Um palácio de cristal que lhe servirá como estufa para que lhe cresça em felicidade as suas amadas camélias. Gaston! Isabel! E lá daremos bailes e mais bailes nas noites frias da serra. Caiu a monarquia! Chegou a república! Coitado do imperador! Exilado! Ele e toda a família real! Estou preocupado com o que irá acontecer com a cidade, tão amada e protegida pelo imperador, agora que seus desafetos estão no poder. Os vereadores trocaram o nome das ruas para ver se acalma os ânimos. As ruas que homenageavam o Império agora rendem graças à República. A Rua do Imperador agora se chama Avenida 15 de Novembro. A Rua Dona Januário, Marechal Deodoro. E a Dona Francisca, tadinha, General Osório. E não vai parar por aí. São os novos tempos.